Estamos no Novembro Azul, mês de conscientização, né? Além do câncer de próstata, o Novembro Azul também nos convida a essa conscientização sobre diabetes, uma doença que só no Brasil acomete cerca de 16 milhões de pessoas e muitos nem sabem que tem a doença. Aí está o grande risco. Nós convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, doutor Levimar Araújo, para a gente bater um papo sobre esse grande desafio, né, doutor Levimar? Primeiro, quero lhe agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É um grande prazer, né, falar sobre diabetes nesse mês tão importante. Só ressaltando, o Novembro Azul já era do diabetes há muitos anos. Antes da Como próstata? muito antes da próstata. A próstata veio de carona com o Outubro Rosa, mas a gente não tem nenhum problema de dividir esse mês com o pessoal da urologia, fazendo a prevenção da próstata. Mas do diabetes, nós somos muito menos endocrinologistas do que urologista, então tomou esse vulto de achar que o Novembro Azul é da próstata. Mas inicialmente, a cor azul, né, que representa justamente o céu, unindo os povos do diabetes. Dia 14 de novembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes. Então, o dia, e representando o mês, foi o dia que nasceu o Dr. Frederick Banting, um fisiologista que descobriu a insulina. E o ano passado nós comemoramos 100 anos dessa descoberta. Então, é muito importante esse mês para todos nós, para chamarmos a atenção das autoridades públicas. Hoje mesmo a gente tem uma audiência pública no Congresso Nacional, em Brasília, que a Sociedade Brasileira de Diabetes vai fazer parte. Eu faço uma abertura às 15 horas hoje, e chamar a atenção da sociedade, das pessoas, falar um pouquinho mais do diabetes. Mas sem problema de dividir com a próstata, né? Até porque eu falo muito, né? A questão do diabetes, um grande problema é a falta do diagnóstico. E o homem tem dificuldade para ir ao médico, então aproveita que o homem vai olhar a próstata, já faz todos os exames para ver se tem diabetes também. É boa ideia. E chamando a atenção, né, já falando da parte de educação, a primeira glicose que se altera é a glicose depois da refeição. E muitas vezes os médicos, os colegas pedem exame só em jejum. Então a pessoa passa 8, 12 anos sem saber que tem diabetes, porque a de jejum ainda não se alterou. Hoje nós fazemos a glicose 2 horas depois da refeição, mas tem um exame mais simples, inclusive, chamado hemoglobina glicada, que você colhe no sangue também. Ou glicohemoglobina é a mesma coisa. Se ela estiver superior, isso mostra a média da glicose nos últimos 3 meses. Então, você tem um exame retrospectivo. Se ela estiver no valor acima de 6,5, já é diagnóstico de diabetes. Se ela estiver entre 5,7 e 6,4, a gente chama de pré-diabetes. E abaixo de 5,7, né, de 5,6 para baixo, é uma pessoa sem alteração da glicose. Doutor Leivmar, o tema desse ano, né, é um tema mundial. Saiba seus riscos e construa um futuro saudável. Qual é o maior desafio que vocês encontram nesse novembro, não só no Novembro Azul, mas no ano inteiro, com relação à diabetes, com relação a essa conscientização da população? Muito boa pergunta sua, fico muito à vontade para responder, porque o maior desafio como presidente é justamente ir no diagnóstico. Você alertou aí no início da sua fala que nós temos aí 16 milhões de pessoas e 46% delas não sabem que têm diabetes. E como é que a pessoa vai cuidar de uma coisa se ela não sabe? Então ela continua comendo açúcar, alimentos que viram açúcar muito rápido, e com isso as complicações já vêm. Então, muitas vezes, quando você faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, você já tem que investigar as complicações. E são complicações terríveis, né? Muitas vezes já irreversíveis. Então, a questão da educação, e pense em você que a gente não faz essa educação apenas para o público de uma maneira geral. A gente foca muito no profissional de saúde, que vai atender todo, né, a nossa comunidade. Então, a nossa principal dificuldade ainda é essa questão do diagnóstico. Bem, tendo feito o diagnóstico, a gente parte para a investigação. Se é o diabetes tipo 2, que pode ter essa morosidade no diagnóstico, né? A pessoa começa a acordar à noite para fazer xixi, ela acha que o jantar estava um pouquinho salgado, ela nunca vai pensar em diabetes, né? Essa pessoa que tem hipertensão, a pessoa que tem colesterol elevado, a pessoa que tem a cintura abdominal elevada, o diabetes tipo 2 tem muito a ver com o aumento do peso, principalmente na região da barriga, né? A gente tem que ter essa atenção porque é uma pessoa que tem mais riscos. Aí a gente parte para essa investigação, para o tratamento
Então, é uma sequência, né? Para a gente ter já essa avaliação do fundo do olho, avaliação dos pés e avaliação principalmente da parte renal. Depois a gente passa para essa investigação cardiológica. O paciente com diabetes tem uma chance maior de infarto. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial com esse tipo de paciente. O diabetes do tipo 1, a gente já tem um diagnóstico mais agudo, que ele é criança, um jovem, né, um adulto muito jovem, ele emagrece muito rápido, ele começa a ter um cansaço fácil, urinando várias vezes à noite, bebendo muita água, uma sede incoercível. Então, o diagnóstico é um pouquinho mais agudo. Então, a gente já tem que começar com um tratamento que é um pouquinho diferente do diabetes tipo 2, que é o início da insulinização. A gente vai insulinizá-lo para a gente reverter esse quadro desse Qual paciente. a diferença do diabetes tipo 1 para o diabetes tipo 2? Eu costumo falar que são duas doenças completamente diferentes. Eles só têm em comum a elevação da glicose. Tá? Mas para você ter uma ideia, a gente, para colocar a glicose dentro do nosso corpo, eu preciso de um hormônio chamado insulina, que é produzido no pâncreas. No tipo 1, eu não tenho essa insulina. A insulina abre essas células para a glicose adentrar, né, as células. O tipo 2, ele tem muita insulina. Mas por que ele não abre essas células? Porque essas células estão entupidas de gordura. Então, cria uma resistência à insulina. Então, ele vai produzindo insulina, mas ele não consegue fazer essa abertura. Então, os sintomas são diferentes. Os sintomas do diabetes tipo 2, como eu mencionei, são sintomas mais a longo prazo, mas ele começa a beber muita água também. Às vezes, ele perde peso sem saber por que está perdendo peso, não está fazendo dieta, não está fazendo nada, numa fase inicial do tratamento. Mas, normalmente, o tipo 2 ele tem uma história genética, o avô foi diabético, o tio, né? Às vezes ele não sabe de ninguém, justamente pelo que eu comentei aqui, que a grande maioria desconhece, né, sobre o diabetes. Então, pode ser que tenha tido um avô e o avô nem foi diagnosticado. O tipo 1 não, ele não tem essa genética tão estabelecida. Ele não precisa de ter ninguém na família, pode ser o primeiro caso. É o que a gente fala de destruição autoimune. Até hoje, nós médicos não sabemos por que ela acontece. A gente sabe que é um processo autoimune que ele vai destruindo essas células produtoras de insulina. Por isso que o diagnóstico é mais agudo. A criança começa a urinar muito, a mãe começa a falar que o banheiro está cheio de formiguinha, né? Diabetes significa urinar. Diabetes mellitus, urinar mel, urinar doce, urinar glicose. Então, o tipo 1 é uma doença autoimune, do aparecimento súbito, que precisa de entrar com insulina. O tipo 2 é aquele paciente que já tem essas outras condições, um pouquinho de aumento de pressão, aquelas mulheres que tiveram filhos com mais de 4 quilos, aquelas pessoas que têm uma resistência à insulina, normalmente acrescidas de uma cintura abdominal elevada. Doutor Levi, então vamos focar aqui nesse diabetes tipo 2. O que é que as pessoas precisam fazer para prevenir e também tratar quem já está aí com a sua glicose em nível mais elevado? Nós precisamos de primeiro fazer a identificação, como eu mencionei, mas precisamos, ao diagnóstico, de fazer com que esse paciente emagreça. 90% dos diabéticos tipo 2 têm aumento do peso. Só ela fazendo a mudança dos hábitos, ela emagrecendo, já nos ajuda bastante. Então, o que é essa mudança dos hábitos? Atividade física, saíram vários trabalhos. Ontem nós tivemos uma live pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que nós falamos justamente sobre esse tema. Mudança de estilo de vida, vai subir num andar mais alto, pode ir de elevador, mas na hora de descer, desça 2, 3 andares antes, para ela fazer uma atividade física, né? É o que a gente chama de snacks da atividade física. Você está trabalhando como jornalista, mas deu um intervalo, você vai fazer um alongamento, vai fazer uma atividade física, vai sentar numa bola de pilates para forçar sua musculatura. Isso são exercícios que a gente pode fazer ao longo do nosso dia. A gente pede para ter pelo menos 150 minutos iniciais, semanais de atividade física, e a gente vai aumentando isso aí. As medicações podem nos facilitar, são medicações que hoje nós temos que ajudam no emagrecimento e ajudam no controle do diabetes. Então, instituir a melhor medicação para o paciente e colocar essa hemoglobina glicada, que eu já mencionei, nos valores, né, próximo à normalidade. Então, você consegue melhorar bem o controle desse paciente e
rápido para evitar essas complicações, que são complicações realmente danosas. São alterações no fundo do olho, que você pode perder essa visão, um maior número de amputações de pernas, né, por problemas vasculares. O número de amputações no ano passado aumentou significativamente. E uma das causas é o diabetes, lembrando do tabagismo e dos acidentes automobilísticos, mas a principal causa ainda é o diabetes. O número maior de insuficiência renal. Então, quer dizer, é uma doença que tem um número muito grande de complicações. E a gente precisa de manter esse controle, não só da glicose de jejum, então também da glicose pós-prandial, ou seja, pós-refeição, pós-café, pós-almoço, pós-jantar. Essa é muito importante, porque o aumento dessa glicose pós-prandial, ela tem um efeito direto sobre o coração, então aumentando o risco de infarto dessa população. Doutor Levimar, fui diagnosticado com diabetes, fiz toda essa mudança, emagreci, eu preciso, para a vida inteira, continuar tomando a medicação, ou essa medicação ela é pontual ali, naquele momento do diagnóstico, para que você consiga reduzir o seu nível de glicose no sangue? Cada um comporta de uma forma. Muitas vezes eu prefiro introduzir com várias medicações para ter um efeito mais agudo, normalizar essa glicemia. E a gente vai tirando a medicação. Mas a manutenção de uma alimentação boa, sem carboidratos, de absorção muito rápida, ela é fundamental. Perder peso, né? Principalmente esse peso que está localizado na região da barriga, é fundamental. Aumentar a atividade física. Então pode ser que esse paciente controle o resto da vida só com esses cuidados. Mas tem medicações que têm benefícios a longo prazo. Nós temos hoje medicamentos que nós conseguimos, nessa nossa gestão, colocar no SUS, que eram medicações muito caras, e que previnem o infarto em 42,5%, que previnem a alteração dos rins. Então, são medicações que eu vejo como medicações preventivas. A gente fala muito pouco no nosso país da saúde preventiva, e é justamente o que nós precisamos, de fazer uma prevenção. Uma pessoa que tem um diagnóstico de diabetes, com que frequência ela deve visitar o médico, o endocrinologista, para fazer esse acompanhamento? Vai depender muito do estado que ele se encontra. Normalmente, a gente precisa de ter pelo menos, né, o paciente bem controlado a cada 3, 4 meses. Essa é uma média boa. Então, quer dizer, ele vai ao médico 3 a 4 vezes por ano, para justamente manter esse controle, para cada vez o médico estabelecer metas, né? Agora, um paciente que está mal controlado, às vezes ele precisa de ir ao médico de 15 em 15 dias. Ele está sendo insulinizado, então o médico precisa de vê-lo mais frequentemente. Nós estamos falando do atendimento médico, mas tem que lembrar que, como essa é uma doença multifuncional, a gente precisa de outros profissionais que estejam envolvidos. A cada 6 meses, se já tiver uma alteração no fundo de olho, é importante, né? Não tendo, ele pode ir de ano em ano. Uma frequência maior ao dentista, porque o diabetes não tem cárie, mas ele vai ter problemas periodontais, ou seja, problemas de gengiva. Isso pode ser um foco de infecção que não deixa que ele controle. Então, é importante essa visita. Uma visita ao nutricionista para bolar um cardápio específico para ele. A atividade física, então, ele precisa de uma visita mais frequente ao profissional de educação física, né? Então, todos esses profissionais estão envolvidos no bom controle. Então, a parte oftalmológica, nefrológica, cardiológica, ela é fundamental. E quem faz esse gerenciamento é o endocrinologista, que vai saber a hora certa de enviar para cada colega nessa situação. Ótimo. Só para a gente concluir, né, qual o recado, qual a mensagem que o senhor deixa aqui nesse Novembro Azul? Já já chega o Dia Mundial do Diabetes. O que é que as pessoas precisam saber? Sair dessa entrevista aqui com essa mensagem fixa e, principalmente, né, levar para a prática, que é o mais importante. Eu falaria justamente o tema desse ano, né? Saiba seus riscos, né? Saiba seus riscos, vamos pensar num futuro saudável. Acho que já tem o diagnóstico de diabetes, vamos fazer um controle melhor, vamos cuidar mais da nossa saúde. Não tem diabetes ainda, mas tem familiares com diabetes, vamos prevenir para a gente ter um cuidado mais especial, né? Para a gente evitar, quanto mais a gente prolongar esse diagnóstico, melhor.
Em vez de eu ter o diagnóstico hoje, eu tiver daqui 5 anos, eu vou evitar mais as complicações. Então, a mensagem que eu digo é isso: é pesquisar sobre o seu próprio corpo. A nossa saúde é a coisa mais importante que a gente tem. Tá ok? Ótimo. Muito obrigada, doutor Lidmar. Um grande prazer. Se precisar, nós estamos à disposição. Você é muito simpática e estamos às ordens aí, tá bom? Muito obrigada.